Então, gente, mais uma vez, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao minicurso sobre o Tangram. É um prazer estar aqui com vocês, recebê-los. Eu sou uma das ministrantes, juntamente com o Matheus Lima, está aparecendo aí para vocês, e Joelso Bahia. A gente vai apresentar hoje esse minicurso. Para começar, vou pedir a Matheus que compartilhe aí o slide, por favor. Ok. Gente, se no momento da fala eu der alguma pausa, é porque eu estou aceitando aqui as pessoas, ok? Ah, eu me chamo Jamile, viu, gente? É que tá aparecendo aí aluno pós-crítica, mas meu nome é Jamile, viu? Já projetou, Jamile? Ainda não. Tá rodando. Ah, Ó, temos pessoas aqui de Campinas, São agora vai. Paulo, muito bem-vindos. Pronto? Tá aparecendo para vocês, gente? Ótimo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao minicurso Tangram, Contribuições para o Ensino Lúdico e Diversificado dos Conceitos Matemáticos, que será ministrado por mim, Jamile Souza, Joaço Bahia Santana e Matheus Lima da Guia, sob orientação da professora mestra Daniela Batista Santos. Pode passar, Matheus. Que tem por objetivo compreender as potencialidades do Tangram na construção de conceitos matemáticos a partir do desenvolvimento de atividades de caráter lúdico, dinâmico e significativo que contribuam para uma aprendizagem crítica e autônoma da matemática. Bem, mas para a gente trabalhar com o Tangram, acho importante conhecer um pouquinho sobre ele, né? Então, a gente trouxe aqui um pouquinho da história. O que é o Tangram? O Tangram ele é um quebra-cabeça chinês, que é formado por 7 peças. São 2 triângulos menores, um quadrado, um paralelogramo, 2 triângulos grandes. E com ele é possível fazer várias figuras, desde animais, objetos, casas. São mais de 1.700 figuras. E no início, ele se destacou pelo seu caráter lúdico e encantador, por essa possibilidade de fazer várias figuras, vários desenhos. Mas, com o passar do tempo, pesquisadores foram estudando ele, trabalhando com ele, e descobriram suas inúmeras possibilidades de aplicações pedagógicas. Entre elas, a alfabética, a lúdica, a algébrica e, principalmente, a geométrica. Principalmente conceitos matemáticos, que são alguns conceitos que iremos trabalhar com vocês. No entanto, a origem do Tangram não é certa. Não tem uma verdade que diga o Tangram surgiu de tal modo, em tal lugar, sobre tais circunstâncias. Existem várias lendas que falam a respeito do seu surgimento e uma delas a gente vai apresentar agora para vocês. Então, gente, como a Jamile já falou, estarei apresentando a vocês uma das lendas. Essa é a mais conhecida popularmente, então nós escolhemos ela por ter uma fácil assimilação e compreensão. Bom, na antiga China, havia um mestre chamado Xin, e ele tinha um aprendiz chamado Yin. E ele resolveu passar uma missão para esse aprendiz. Esse aprendiz deveria pegar uma placa de argila e viajar pelo mundo, desenhando todas as coisas que ele encontrasse, que ele visse, que ele achasse interessante, ele deveria desenhar, para que, ao retornar, ele relatasse ao mestre as maravilhas que ele encontrava pelo caminho. Ele foi muito animado, entusiasmado, começou a desenhar e
na rapidez, acabou tropeçando, por prestar muita atenção na argila, e derrubou, quebrando essa placa de argila em 7 pedaços. Ele ficou desesperado porque ele achou que não conseguiria mais cumprir a missão que o mestre tinha dado, mas ao prestar mais atenção, ele percebeu que essas 7 peças poderiam formar desenhos, formar figuras. E aí ele rapidamente teve a ideia de pensar em, ao invés de desenhar na placa de argila, formar as figuras com as formas que resultaram da quebra do disco de argila. E aí ele passou e, com 7 peças, desenhou o homem cavalgando, um gato imponente, um coelho valente, uma galinha do mato, uma ponte diferente, uma casa encantadora, um barco navegando. Ao retornar, ele contou toda a história para o mestre e ambos concluíram que a missão foi cumprida, pois com as 7 peças de argila partidas, todas as formas criaram vida. Ótimo. Pode passar, Matheus. Bem, agora a gente vai para a construção, né? Para trabalhar com Tangram, a gente vai começar construindo ele. Então, o Tangram, ele pode ser construído em qualquer tamanho, utilizando-se madeira, cartolina, material plástico, emborrachado, papel cartão, papel de ofício, dentre vários outros materiais. E para a nossa construção, nós utilizaremos papel ofício e tesoura, que é opcional. Então, eu vou pedir agora para vocês pegarem seus materiais aí, suas folhas, para a gente começar a colocar a mão na massa agora. Vamos lá? Eu também vou pedir uma coisa para vocês, que como aqui a gente tem várias telinhas, e para vocês compreenderem melhor a construção, visualizarem melhor, para fixarem a minha tela no computador, no celular de vocês. Quem estiver no computador, é só colocar o mouse em cima da janelinha onde eu estou e onde tem aqueles tarjinhas, fixar. Quem tiver no celular, acredito também que seja assim. E me sinalizem, por favor, para a gente começar a nossa construção, ok? Pronto, gente? Vamos começar. Vou pedir, então, para que vocês peguem aí a folha de ofício de vocês, ok? Pronto. Aí eu quero saber que figura geométrica representa essa folha. Alguém sabe? Podem falar, gente. Fiquem tímidos, não. Retângulo. Retângulo. Muito bem. E por que o retângulo? Porque tem, Cortou, André. porque tem 4 lados. e 4 ângulos retos. Exatamente. O retângulo, ele é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados e 4 ângulos retos. Agora, desse retângulo, a gente vai tentar obter uma figura. Pronto. O pessoal que está pedindo para eu chegar um pouquinho mais para trás, eu vou chegar, tá? Para vocês visualizarem melhor. Gente, para quem chegou agora, eu pedi para que vocês fixem minha tela, para vocês poderem visualizar melhor a construção, ok? Se vocês fixarem, ajuda muito a vocês enxergarem, ok? Pronto. Desse retângulo aqui,
A gente agora vai obter outra figura geométrica, o quadrado. Aí, Jamile, como a gente pode fazer isso? Bem, a gente vai pegar esse lado aqui do retângulo, tá vendo? O lado menor, e vai levar sobre o lado maior do retângulo, de modo que eles fiquem bem certinhos. Assim, desse jeito. Compreenderam? Pronto. Feito isso, vocês verem que está bem certinho, vocês vão vincar direitinho para ficar bem vincado. Mas não precisam destacar, é só para vincar, ok? Para ajudar, vocês usem a mesa como apoio, tá, gente? E quem não tiver unha, pode usar a caneta, o bocal da caneta para vincar, sempre usando a mesa como apoio. Aqui eu estou fazendo desse jeito para mostrar para vocês como é o processo. Você já consegue visualizar de onde a gente vai tirar o quadrado? Pronto, aqui, não é? Então, para a gente ficar só com o quadrado, a gente vai retirar essa sobra aqui. E uma maneira simples da gente retirar essa dobra é dobrando ela aqui no limite dessa parte aqui embaixo do quadrado. Desse jeito. Aqui, tá vendo? A gente vai dobrar ela no limite, vincar direitinho também. E essa parte aqui, depois de vincada, vocês vão destacar. Com cuidado para não rasurar o papel. Quem tiver manejo com a tesoura, pode utilizar a tesoura também. Tá ok? Quem terminou de fazer esse processo, pode ligar o áudio para falar ou então escrever no chat, tá, gente? Para não deixar ninguém para trás. Pronto. Acredito que a maioria já terminou. Então, a gente obteve essa figura, não é? Que, no caso, é um quadrado. Aí, alguém sabe dizer por que essa figura agora é um quadrado? Podem falar, não fiquem tímidos. Por que um quadrado? Porque os lados adjacentes são iguais e também contém ângulos retos. Isso. Ele tem todos os lados congruentes ou iguais e 4 ângulos retos. E também possui 4 lados. Perceba o que a gente percebeu. O quadrado, ele tem quantos lados? 4. E ele também tem 4 ângulos retos. Essas características lembraram alguma figura que a gente já viu aqui hoje? Vocês acham? O que vocês acham? Ele tem 4 lados e 4 ângulos retos. Qual foi a outra figura que a gente viu aqui hoje que também tinha o retângulo, exatamente. Então, a gente pode dizer o que do quadrado em relação ao retângulo? Isso, que o quadrado é um retângulo. Mas o retângulo que a gente obteve inicialmente era um quadrado? Não, né? Porque não tem os 4 lados congruentes.
Ou seja, a relação que a gente pode estabelecer entre essas duas figuras é todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo vai ser um quadrado. Como Simone bem disse aí, o quadrado é um retangular especial. É um tipo de retângulo, né? Então, bem, vamos prosseguir. Percebam que no momento da nossa construção, a gente fez esse vínculo aqui, não é? Não foi? Alguém sabe qual o nome que na geometria recebe esse vínculo? Porque esse vínculo representa Diagonal. uma diagonal, exatamente. E qual é a característica da diagonal? É um segmento, percebam, que parte de um vértice ao vértice não consecutivo a ele. Ou seja, ó, não é daqui para cá, é daqui para cá. Então, esse vínculo aqui representa a diagonal do quadrado. Percebam que, que o quadrado vai ter outra diagonal aqui, não é isso? Então, o quadrado é um quadrilátero que possui duas diagonais. Ok? Agora, a gente vai vincar bem novamente e vai destacar. Vai dividir a folha nesse vínculo. Quem for terminando pode sinalizar, tá, gente? Ok, temos um aí que já terminou. Pronto. Gente, quem tiver atrasado, podem perguntar alguma dúvida, tá? Se não conseguir acompanhar algum passo, fiquem à vontade. Como o Matheus falou aí, não fiquem tímidos, tá? Pronto. A gente dividiu no vínculo, né? Tínhamos então um quadrado, dividimos e obtemos agora duas novas figuras. Aí, que figura foi essa que a gente obteve? Triângulo. Triângulos. E qual a relação que a gente pode estabelecer entre esses triângulos, se a gente sobrepor eles? O que a gente pode dizer em Dois relação triângulos congruentes. dois triângulos congruentes. Tem mesmas medidas de ângulo, de lados, mesma área. Então, a gente perceba que a gente dividiu o quadrado em dois triângulos congruentes. Aí eu vou pedir agora para vocês que deixem um desses triângulos aqui no cantinho, que a gente vai trabalhar com ele depois. E peguem, fiquem só com um na mão. Esse aqui é o meu, que eu marquei aqui para poder trabalhar com vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse triângulo, que ele tem umas características especiais. Lembra que a gente antes tinha o quê? Dois quadrados. Um quadrado, não é? Que a gente dividiu em dois triângulos. Então, a gente pode afirmar qual é a medida desse ângulo aqui que está marcado? 90 graus. 90 graus. Por quê? Porque era o ângulo de um quadrado. E a gente já viu que o quadrado tem 4 ângulos retos. Pronto, a gente tem um triângulo que tem um ângulo reto. Alguém sabe aí que nome se dá a esse tipo de triângulo que possui um ângulo de 90 graus? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo, exatamente, para fazer alusão lá ao retângulo, ao ângulo reto. Além disso, esse triângulo tem outra característica. Lembra que a gente tirou ele de um quadrado? Então, esse lado aqui
Vai ter medida o quê em relação a esse? Iguais. Medidas iguais, exatamente. Medidas congruentes. Por quê? Porque a gente retirou ele de um quadrado. Ou seja, esse triângulo aqui, por ter esses dois lados congruentes, ele é chamado de triângulo isósceles. Então, ele é triângulo isósceles retângulo. Certo? Ele tem essa característica especial por todos esses quesitos. Ok? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dobrar esse triângulo ao meio. Certinho? Vai pegar um vértice dele da base e levar ao outro ângulo da base. Desse jeito. E vem cá, certo? Mesmo procedimento, tá, gente? Quando forem terminando. Ok. Maria Camila, Renata. Pronto. Mesmo processo quando a gente tinha o quadrado. A gente tinha antes um triângulo, dividimos no vínculo e obtemos agora duas novas figuras que também são triângulos, né? Isso. Com as mesmas características do outro triângulo. Triângulos retângulos isósceles. Ok? Então, aqui a gente já construiu as duas primeiras pecinhas do tangram, que são os triângulos grandes. Aí, agora, a gente vai deixar essas pecinhas aqui de lado, ok? E vamos voltar para o outro triângulo que a gente tinha, lembra? A gente vai pegar de novo ele, ok? Ah, gente, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, desculpa o nervosismo. Lembra que a gente dividiu o outro triângulo ao meio e formou um vinco? Lembra que a gente pegou o triângulo, dividiu ao meio e formou esse vinco, certo? Pronto. Esse segmento aqui também tem um nome especial, assim como a diagonal. Ele é um segmento que parte aqui de um vértice e passa por onde? Pelo ponto médio do lado oposto a ele. Certo? Como a gente dobrou no meio, aqui é ponto médio. Alguém sabe dizer qual o nome desse segmento? Que recebe esse, no caso, Altura. nesse caso também é altura, porque vou explicar mais lá na frente. Mas a gente define como segmento que parte aqui do vértice, passando pelo ponto médio do lado oposto, no caso aqui a base, de mediana. Mediana relativa à base no triângulo isósceles. Como ele é isósceles, a mediana relativa à base vai coincidir com a altura, que a Andressa aí falou, que é também a altura, porque forma aqui um ângulo de 90 graus com a base e vai coincidir com a bissetriz. Vai dividir esse ângulo exatamente ao meio. Perceba na dobra que vai dividir em dois outros triângulos congruentes. Então, o triângulo isósceles, ele tem essa característica. A mediana relativa à base, tá, gente? É relativa à base. Vai coincidir com a altura e também vai coincidir com a bissetriz. Mas isso só acontece com o segmento relativo à base, ok? Então, pronto. Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso outro triângulo. A gente vai fazer uma coisa parecida. Vai dobrar ao meio, mas não vamos vincar. A gente vai dobrar assim, ó, sem vincar. E vamos marcar só esse pontinho aqui, ó. Ok? Vocês dobram,
Não vincam e só marcam esse pontinho aqui. Tá vendo? Pontinho da base, tá, gente? Da base aqui do triângulo isósceles. Feito isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o vértice aqui do ângulo reto, triângulo nessa posição, vão pegar o vértice do ângulo reto e vão levar até esse ponto. Que, como a gente viu, esse ponto é o quê? Ponto médio relativo à base. Ok? Aí, agora sim, depois que vocês fizerem isso, vocês vão vincar. Ah, gente, uma coisa importante que também vocês podem trabalhar, que eu acho importante falar a respeito, é que nesse triângulo, como a gente falou que era retângulo, no triângulo retângulo a gente dá nomes, né, aos lados, né? Que são esse aqui, que é o segmento oposto ao ângulo reto, que a gente chama de quê, alguém sabe? Alguém sabe dizer qual é o nome desse segmento no triângulo retângulo? Segmento oposto ao ângulo reto? Hipotenusa? Hipotenusa, exatamente. Hipotenusa do triângulo retângulo. Que é o segmento, o lado que fica oposto ao ângulo reto. Esse ângulo aqui. E os outros dois são chamados de catetos. Então, a gente tem dois catetos e a hipotenusa. Eu acho que é importante conteúdo para vocês trabalharem com os alunos, tá? Pronto, já vincaram? Depois de vincar bem, vocês vão destacar agora no vinco. Eu também, Daiane, eu amo o Tangram por essas possibilidades que ele tem. São inúmeras possibilidades de conceitos que você pode abordar, e como vocês estão vendo, inclusive na própria construção do Tangram. Vocês podem convidar os alunos para fazer, então vocês vão inserir o aluno dentro do processo, eles vão se sentir parte do processo. Eu digo isso porque já fiz algumas oficinas com o Tangram, com os meus alunos, e eles amaram. Amaram o processo de construção, e se encantando com os conteúdos que iam aparecendo durante a construção, porque eles imaginam, como é que vão extrair matemática disso? Então, a partir do momento que ele vai aparecendo conceitos, embora sejam conceitos que talvez eles não tenham visto ainda, mas ele, poxa, realmente tem conteúdo matemático aí dentro, então eles estão manipulando, estão fazendo, eu prezo por isso, do aluno fazer parte dessa construção, fazer parte do processo, não ser um agente lá só reprodutor do que o professor fala, ser um agente ativo nesse processo. Então, já fizeram isso? Então, a gente obteve duas novas figuras. Essa aqui a gente já viu, que é o triângulo, né? Que como os outros vai ser retângulo, isósceles. Mas essa figura aqui é nova, né? Ela não tinha aparecido ainda, apareceu agora. Alguém sabe dizer que figura é essa? Trapézio. Trapézio. E esse trapézio, ele tem uma característica também especial, assim como o triângulo. Esse lado aqui, se vocês sobrepor um lado ao outro, vocês vão perceber que eles têm a mesma medida, não é? Então, por conta disso, esse trapézio, ele recebe o nome de trapézio isósceles. Lembrando que o trapézio é aquela figura que tem dois lados paralelos, tá certo? Esse é paralelo a esse. Alguns autores falam que adotam um tipo de definição para trapézio, que é apenas dois lados paralelos. Outros autores falam em apenas lados paralelos.
Então, percebo que nessa definição, o próprio quadrado vai ser um trapézio, porque ele tem lados paralelos. O retângulo vai ser um trapézio. Já se você adotar a definição que é geralmente mais usada na educação básica, de que são apenas dois lados paralelos, vai ter mais ou menos essa forma aqui do trapézio. Como eu disse, esse aqui é um trapézio isósceles. O que é que a gente vai fazer? Dividir esse trapézio ao meio. A gente vai dobrar ele aqui no meio. Ok? Vai vincar e novamente destacar. Que bom, Andressa. Os alunos também da licenciatura amam Tangram, se divertem muito fazendo. Pronto. Conseguiram dividir? Ok. A gente obteve duas novas figuras. Só que essas duas novas figuras também são... Alguém sabe? Trapézios também. Trapézios. Trapézios também. Só que esse trapézio, percebam, tem outra característica. Que ângulo? Qual é a medida desse ângulo aqui? Vocês olhando? 90 graus. 90 graus, exatamente. Tem um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui em cima. Por essas características, o fato de ter dois ângulos retos, esse trapézio é chamado de trapézio retângulo. Perceba que sempre faz alusão ao reto, ao retângulo, o fato de ter dois ângulos retos. Agora, a gente vai fazer que nem a gente fez com aqueles dois triângulos iniciais. A gente tem dois, vai deixar um de lado, trabalhar só com um. Dessa figura aqui, eu quero obter um quadrado e um triângulo. Alguém tem ideia de como fazer isso? Quer tentar? Aceito dicas. Eu acho que eu esqueci. Vocês conseguem visualizar um quadrado? Os vértices da base maior. Oi? Pode repetir? Sobrepõe os vértices da base maior. Exatamente. Aqui tem a base maior. Eu vou pegar esse vértice aqui e vou levar ao outro vértice da base maior. Vendo? De vincar. Percebam que aqui, ó, eu tenho um quadrado e aqui um triângulo. Então, a gente vai o quê? Vincar bem e destacar. Conseguiram? Ótimo. Pronto. Então, a gente obteve aqui quadrado e o triângulo menor. Temos, então, mais duas peças do Tangram. Vamos recapitular? A gente tem um quadrado, triângulo pequeno, triângulo médio, que a gente tirou lá do triângulo grande, obtendo o trapézio triângulo, e os dois triângulos grandes do Tangram. Esses dois aqui. Então, quantas peças a gente tem até agora? Dois triângulos grandes, um triângulo médio, um triângulo pequeno e um quadrado. 5 peças, não é? Então, desse outro trapézio aqui que sobrou, a gente tem que tirar mais duas peças e vão completar 7 peças do Tangram. Então, quais peças estão faltando? Faltando um triângulo e está faltando outro, o paralelogramo.
Vocês conseguem enxergar um triângulo e um paralelogramo aqui? Alguém teria uma ideia de como obter essas figuras? Podem falar, gente. Fiquem tímidos, não. Fiquem à vontade. Carla disse sim, já terminou? Sim, que sabe como obter um paralelogramo e um triângulo, Carla? Vou me arriscar. Se eu errar, você fala. Pode falar. Você vai pegar o vértice da base reto, Esse? e levar num ângulo oposto. Num ângulo oposto a ele. É esse aqui. E vou Isso, levar. isso. Concordam, gente? Com Dayana? Com Carla concordou. E os demais concordam? Enxerga um paralelogramo aqui e um triângulo. Então, gente, é exatamente isso que vocês vão fazer. Nessa posição do trapézio, vocês vão pegar o ângulo reto da base, esse aqui de baixo, e vão levar ao ângulo oposto, ao não consecutivo a ele. Desse jeito. Vamos colocar certinho, vincar e destacar. Ok? Matheus, enquanto eles destacam, vou pedir para você colocar novamente a apresentação, por favor. Ok. Renata, quer que eu repita? Eu já destaquei aqui, ó, repare. A gente tinha esse, pegou esse vértice aqui de baixo, ó, e levou ele até o oposto, desse jeito. Tinha assim, e levou até cá em cima. Aí ficou um triângulo e um paralelogramo. E assim a gente acabou de achar as duas últimas peças do Tangram. Matheus, pode voltar só uma parte, que agora eu vou pedir para eles tentarem. Ok, Renata, muito bem. Que bom que você conseguiu. Agora eu vou pedir, vocês querem tentar construir novamente o quadrado? O quadrado grande, é aquele que a gente obteve no início. Umas 7 peças. Vou dar aí um tempinho para vocês construírem. Quem for conseguindo fazer, não vire conseguir, montei o quadrado. Melhor que isso, sugiro que quem conseguir ligue a câmera e mostre o quadrado que montou. Quem tiver com o celular, acho que é mais fácil, porque o note, ou É. então faz o cara em cima de um caderno. Vocês estão muito tímidos, não querem aparecer para conhecer um pouco de vocês. Quem tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, pode perguntar. Obrigada. Também, estou amando. A gente preparou o mini curso com muito carinho para vocês. Oi, Matheus, Joalisson, só Daniela. Alguém tá perto aí já? Digita aí no chat.
Alguém tá perto, só falta uma peça, só faltam duas peças. Quando eu achei que tinha feito alguma coisa, eu voltei do início. Normal, até eu me atrapalho. Ótimo, Cleidiane já fez. Tudo bem, Cleidiane. Tem como mostrar, Cleidiane? Não agora, né? Para dar dica pro pessoal. Bom, ó, gente, Elza quer uma dica. Então, para adiantar um pouquinho, eu vou mostrar aqui, eu vou dar uma dica para vocês, vou mostrar a figura, tá? Pode passar, Matheus. Pronto, tá aí o Tangram. Não tem problema, Cleidiane. Não tem Eu problema. quero ver o seu, Eliane, para ver se você Mostra fez aí da pra mesma gente. forma que. Cleidiane não vale, ela sabe. Vale sim, eu também estou participando como todo mundo. Eu posso mostrar, é porque ele não ficou assim, o corte não ficou bem certinho. Mas eu posso mostrar do jeito que está aqui. Pode mostrar agora? Pode, fica à vontade. Pode sim, Cleide. Só tô brincando que você já conhece. Eu sei, pô. Mas eu vou dizer, viu? A posição do paralelogramo às vezes me confunde. É o que mais ali, Sim. na hora de colocar, você Como é? coloca a posição do paralelogramo errada. Ótimo. Tá certinho aí para o programa. O que a gente tá fazendo aqui um pouco corrido? Eu nem acertar isso É, nunca. eu estou no celular, Conseguiu? então eu preferi não aparecer. Só mostrei aí, não sei se deu para ver. Deu sim, Deu sim. obrigada. Tá Não ótimo. consegui ainda não. O paralelogramo não quer se encaixar. Agora eu já sei que o vídeo de Cleide aí. Tente rotacionar, virar o paralelogramo, porque às vezes é a posição que você colocou ele não encaixa direito, entendeu? Aí O você. interessante do Tangram é que cada vez que a gente rotaciona uma peça, a gente pode fazer uma figura diferente. Então é bem interessante isso. Olhe bem a posição do paralelogramo, que o lado menor ele vai se encaixar em um dos catetos do triângulo. E esse é um pouquinho de dificuldade que as pessoas têm. Uma dica que eu dou, geralmente, é tipo, lembra que a gente obteve um triângulo, dividiu o quadrado em um triângulo grande. Desse triângulo, a gente obteve esses dois grandes. Então, eu já sei, logo de cara, assim, que eu tenho que fazer um triângulo grande com os triângulos grandes do Tangram, o maior. Então, eu já construo esse, por exemplo, com esses dois aqui. Eu já sei que vou, obter esse triângulo aqui, que é metade do quadrado. Então, eu construo outra metade. Uma forma seria o quê? Sobreposição, já que eu sei que a outra metade vai ter área exatamente igual a desse triângulo. Vou lá. Conseguiram? Tem essa figurinha aí para vocês tentarem fazer além do quadrado. Pronto. Se vocês quiserem tentar aí, olhando, desenhar essa figura, que é de um homem aí segurando o triângulo médio. Eu achei bem reflexiva essa imagem. Aí eu escolhi para colocar aqui para vocês. Gente, vocês guardem as peças, tá? Que a gente vai trabalhar com elas ainda, viu? Tem alguns sites que você pode. Tem várias atividades, como o Geniol, tem atividades bem legais, diversas figuras que você pode fazer com o Tangram. Então, tem alguns sites que
que trabalham nessa perspectiva. Se vocês colocarem Tangram na internet, vocês vão achar várias figuras. E Tangram de diversas formas. Aqui a gente está trabalhando com Tangram que é quadrado, que é o mais tradicional, que é o quebra-cabeça chinês. Mas tem outros tipos, o do coração, o oval. Então, gente, vamos adiantar, né? Vamos lá. Pode passar. Pronto, a gente já falou um pouco sobre o Tangram, já construiu. Agora a gente vai conhecer algumas propostas pedagógicas com a utilização do Tangram. Bem, para os que acompanharam o início do Mate Show, do 10º Mate Show, que viram algumas apresentações de relatos, a gente trabalha muito com lúdico. Mas não é o lúdico pelo lúdico do jogo, é um jogo com fim didático, lúdico com fins didáticos, principalmente o de trabalhar conteúdos matemáticos. E, em conformidade com o Santos 2010, a gente salienta que a formação lúdica se assenta em pressupostos que valorizam a criatividade, a busca da afetividade, a nutrição da alma, proporcionando aos futuros educadores vivências lúdicas, experiências corporais, que se utiliza da ação, do pensamento e da linguagem, tendo no jogo sua fonte dinamizadora. Então, a gente tem várias experiências com jogos, que levaram conteúdos de forma dinâmica, lúdica e significativa para os alunos, porque eles puderam fazer parte do processo, parte dessa construção do seu conhecimento. E a gente já falou também sobre os diversos conceitos e elementos que podem ser abordados com o Tangram. Dentre eles, podemos citar o alfabeto, como já mencionei, figuras, como o caso, o cachorro e números. Mas também a gente pode trabalhar conceitos, e principalmente conceitos matemáticos, como a gente já viu na própria construção. E alguns dos conceitos que nós escolhemos aqui para trabalhar com vocês, dentre esses, que podemos destacar vários outros, como perímetro, vários outros, a gente escolheu aqui 3 para trabalhar com vocês: focação, área e ângulos. Então, a gente vai passar aqui a palavra para Matheus, que ele vai trabalhar agora com vocês um pouquinho sobre fração. Então, gente, para quem entrou depois aí, boa noite, me chamo Matheus, estou aí junto com o Jamile de Vale se ministrando esse mini curso. E aí eu vou pedir que vocês agora peguem um lápis ou uma caneta, preferência de vocês, para fazer algumas marcações. É muito importante isso, viu? E anotem o que vocês forem encontrando, porque vai ser muito útil no final dessa parte de fração. Ok? Então peguem um lápis, algo que possa marcar as figuras e também mantenham as figuras aí em uma superfície plana, de preferência. Então vamos avançar. Para começar, eu gostaria de saber se vocês podem me dizer qual dessas figuras do Tangram pode ser utilizada para compor todas as outras. Uma figura apenas utilizada para compor todas as outras. O triângulo? Qual? Peraí que eu vou olhar de novo. O menor, né? Triângulo maior. Peraí. Eu acho que é o menor também. Alguém falou triângulo maior, alguém falou triângulo menor. Alguém tem alguma opinião diferente? O quadrado. Outro. Quadrado? Tá, então vamos tentar. Vocês conseguiriam montar o quadrado com um triângulo maior? O quadrado pequeno, sobrepor, no caso, o triângulo maior dentro do quadrado, seria possível? Não. Então já descarta essa opção, não é o triângulo maior. Se a gente colocasse o quadrado para compor o triângulo médio, seria possível? Podem falar, gente. Não. Então também se descarta.
E seria possível formar o quadrado com um triângulo pequeno? Sim. Logo, a única figura capaz de compor todas as outras peças é o triângulo pequeno. Então vamos exercitar e provar isso aqui agora, que a gente em matemática gosta de provar as coisas, né? Então vamos lá. Eu queria que vocês pegassem um triângulo pequeno como medida e compusessem o triângulo grande. Só que aí o que vocês vão fazer? Como nós temos apenas dois triângulos pequenos, vocês vão colocar o triângulo pequeno, fazer uma marcação com o lápis ou caneta, até compor ele completamente. Então, eu vou dar um tempo para vocês. Compor o triângulo grande apenas com o triângulo pequeno. Quem conseguir, digita aí no chat. E quem não conseguir, pode pedir uma dica ou falar porque não está conseguindo. E aí, gente? Conseguiram? Peraí. Vocês podem utilizar os dois triângulos pequenos para fazer essa marcação, que fica mais prático. Quem já terminou já pode ir sobrepondo no quadrado, triângulo médio e paralelogramo. E marcando novamente com um traço. Daqui a pouco a gente vai conferir se vocês conseguiram aí certinho. Vou mostrar o resultado final com a sobreposição. Quem já terminou o grande agora vai para o quadrado, triângulo médio e o paralelogramo. Alguém ainda não acabou? Então vamos lá. Vou mostrar agora o resultado final após a sobreposição. No triângulo grande nós temos isso aqui. Ou seja, são necessários 4 triângulos pequenos para compor o triângulo grande. E para compor o quadrado, quem poderia me responder? Muito bem, Carla, 2. E o triângulo médio? Oh, também. E o paralelogramo? Aí, Maria. Então,
Esses são os resultados. Se você não tinha conseguido marcar, vou pedir que você marque agora para te ajudar nas próximas perguntinhas aí. Então, se você não marcou ainda, faça essa marcação com o lápis ou a caneta. Ambas as três peças podem ser compostas por dois triângulos pequenos. Então, a gente viu que realmente a única peça que pode ser utilizada para compor todas as outras é o triângulo pequeno. Então, quem poderia me dizer quantos triângulos pequenos são necessários para compor todas as peças do Tangram? Lembrando, as peças do Tangram são dois triângulos grandes, um triângulo médio, um quadrado, um paralelogramo e dois triângulos pequenos. Então, quantos triângulos pequenos são necessários para compor todas as peças? Alguém já chutou aqui? 10, 16. Alguém pensa diferente? 16. Aí, são necessários 16 triângulos pequenos para compor todas as peças do Tangram. Algumas pessoas podem não ter contado os triângulos pequenos, por eles serem utilizados como medida para os outros, mas eles contam também porque eles fazem parte das peças do Tangram. Então, são 16, 8 dos dois triângulos grandes e 2 das demais peças, mais 2 dos dois triângulos pequenos, resultando em 16 triângulos pequenos. É o total de peças necessárias, de triângulos pequenos necessários para montar todas as peças do Tangram. Então, pensando nisso, qual fração representaria o triângulo pequeno? Lembrando que uma fração, nesse caso, nós utilizamos uma unidade como medida. E essa unidade, dentro do quadrado do triângulo, nós utilizamos quantas delas? Olha, a Carla já respondeu aqui. 16 no total. Para representar o triângulo pequeno, usaríamos quantas peças dessas 16? Muito bem. Todo mundo aqui respondendo. Alguém pensa diferente? Pode falar, sem medo. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Alguém não achou, não encontrou? E aí? Não fiquem tímidos. Pelo visto, não. Então, realmente, o triângulo pequeno é representado pela fração 1/16 avos. Mas e o triângulo médio? Qual fração representaria o triângulo médio? Um oitavo. Ó, houveram duas respostas até agora. 4/16 avos, 4/16 avos e 1/8. Duas respostas. Qual será que é a certa? Você sabe me dizer aí qual a resposta é a certa? E aí, gente, qual a resposta é a certa? 4/16 avos ou 1/8? É um oitavo, porque esses são dois triângulos médios de 16 peças. Quando você simplifica a fração, vai para um oitavo.
Justamente. Então, vou explicar para vocês. 4 16avos, simplificadamente, é equivalente, na verdade, a 1/8. Quando você simplifica a fração, 4 16avos dividido por 4, você encontra a fração 1/8. Ou seja, as frações são equivalentes, então as respostas estão corretas. Mas, como a gente aqui já está trabalhando com um público mais avançado, é recomendável que vocês possam simplificar ao máximo as frações. Né? Aí depois eu quero saber como vocês encontraram isso daqui, mas é mais para frente. E o quadrado? Quadrado. Qual fração representa o quadrado? Um oitavo. Alguém discorda? Achou uma resposta diferente? E qual fração representa o paralelogramo? Um oitavo. Alguém discorda? 1, 2, 4, 5, 6. 6 por 6. Não está correto. É também representado por 1/8. Então, agora, eu queria que alguém me explicasse aí como é que vocês encontraram a fração que representa o triângulo médio. E aí? Pode ligar o áudio e falar nesse momento. O triângulo médio é composto por dois triângulos pequenos. O total de triângulos pequenos é 16. Então, a gente fica com 16 oitavos. Desculpa, 2 16avos. Que simplificando é igual a um oitavo, é equivalente a um oitavo. Isso aí. Muito bem, Dai. Mas, alguém... Eu poderia encontrar isso de outra forma? E aí, será que é possível encontrar essas representações de outra maneira? Algum de vocês pensou, na verdade, diferente ou todo mundo foi por essa lógica? Boa pergunta. Então, vou acreditar que a resposta é que todo mundo pensou dessa mesma forma, né? Encontrou as representações a partir do que Dai falou, sobre o triângulo pequeno, encontrando as demais. Então, agora vamos encontrar qual fração representa o triângulo grande. José Raimundo já respondeu aqui. Alguém pensa diferente? Um quarto. Um quarto, um quarto, um quarto. Ninguém pensa diferente.
Realmente a fração que representa o triângulo quadrante é 1/4. Agora alguém já consegue me dizer como é que botaríamos as outras formas de representar essas figuras? Então, vou explicar para vocês. Como a gente sabe, como a gente viu pelaquela lógica inicial, o triângulo pequeno representa 1/16 do quadrado, porque o quadrado é composto de 16 triângulos, e nós pegamos uma unidade que representa o triângulo pequeno, e a fração que representa ele é 1/16. Então, compondo o quadrado do tangrante, se montasse o quadrado novamente, vocês vão encontrar essa figura que vocês marcaram todas as vezes. Ou seja, cada triângulo pequeno desse representa 1/16 do quadrado maior. O triângulo médio é composto por quantos triângulos pequenos? 2. Então, para encontrar a fração que representa o triângulo médio, eu estou certo em dizer que eu poderia encontrar somando 1/16 mais 1/16. Daria certo? Alguém acha que não daria certo? E por que acha que não daria certo? Pode explicar. Então, acredito que todo mundo concorde que daria certo. Ao realizar a adição dessas frações, daria 2/16, simplificando, ficaria 1/8. O mesmo vale para o quadrado, que é composto também de dois triângulos pequenos. Para o paralelogramo, que também é composto de dois triângulos pequenos. E para os triângulos grandes, que são compostos por 4 triângulos pequenos. Nós realizaríamos a soma entre 4 frações que representam o triângulo pequeno. Ainda uma outra possibilidade de se trabalhar seria a multiplicação. Afinal, como o triângulo médio é composto por dois triângulos pequenos, isso quer dizer que se eu pegar o valor que representa o triângulo pequeno e multiplicar por 2, eu também vou encontrar essa mesma fração. Ou seja, nós percebemos que o Tangram pode trabalhar muito bem essa questão que é tão temida pelos alunos, que é a questão das operações entre as frações. Muito temida no ensino fundamental e até ali no começo do médio, alunos têm muito essa questão de frações. Às vezes até no superior, quando eles chegam no ensino superior, eles se deparam com algumas frações e ficam temendo. Então, uma das possibilidades de grande facilidade de trabalho é a questão das operações com frações de representação, e é isso, uma grande possibilidade para nós aplicarmos com nossos alunos ou com as pessoas que têm dificuldade com frações. E agora eu volto novamente a palavra para a Jamile. Alguma dúvida? Deixa eu só tirar uma dúvida. Sim. É porque naquele triângulo, eu fiquei com um negócio na cabeça até agora. No triângulo médio, né? No maior. Sim. No caso, são formados por 4 menores. Isso. Então, seria 4/16, não é isso? Isso. Ou então 2/8. Sim. É porque vocês Ou disseram então- que era 1/8, não foi? Não, 1/8 foi triângulo médio. Ai, eu já Peraí. No caso, o médio são quantos triângulos menores? 2. Mas foi no maior mesmo, logo no início. Quando vocês falaram, você falou que a gente estava botando 4/16, e aí disseram que era 1/8. Aí eu fiquei Sim, sem na entender, verdade- porque seria 2/8, não é isso? O quê? O triângulo grande, mas simplificando é um Isso. 4.
Na verdade, houve isso mesmo, também ouvi, mas acho que foi um equívoco. Foi porque, na verdade, eu acho que alguém confundiu a ordem das figuras, porque eu coloquei o triângulo médio primeiro e o triângulo médio no final. Então, acho que foi essa questão que vocês confundiram qual era qual. Ah, entendi. Obrigada. Boa noite. Só Por nada. interrompendo. É Georgia que está falando? Georgia? Quem está apresentando o trabalho é Quem está Georgia? apresentando? Sim? Matheus. Ó, Matheus, é porque eu cheguei atrasado. Há exatamente 10 anos atrás, eu estava apresentando esse trabalho do Tangram no Matemática Show, no primeiro Matemática Show. Olha só que legal. Maravilha, Fabiano. Obrigada por vir nos prestigiar. Por nada. Há exatamente 10 anos atrás, eu apresentava numa placa de zinco. Eu fiz os tangrams de EVA e colei imã no tangram. Ah, foi você que fez? Já trabalhei com ele já. Foi. Já trabalhei com ele. A professora Fátima me prestou o material dela de zinco e eu que fiz aqueles tangrams de zinco. Que maravilha. Foi. Há 10 anos Legal. atrás, no primeiro Matemática Show. Tem tempo. Que maravilha. Muito obrigada mesmo por nos prestigiar. Eu vou pedir só, por favor, Flaviano, que você desligue o microfone, Matheus, porque causa um pouquinho de interferência, sabe? Se ficar 2 microfones ligados ao mesmo tempo. Obrigada. Na verdade, eu vou pedir que você desligue o meu, porque eu estou projetando e não consigo. Pronto, Matheus. Bem, vocês trabalharam aí com o Matheus um pouco de fração, e agora vou trabalhar com vocês aqui um pouquinho de área. Bem, preste atenção nessa informação que eu vou dar para vocês. Não precisam anotar, tá? Que vou ficar aí na tela para vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção. Considerem que o lado do quadrado, formado pelas 7 peças do tangram, quadrado grande, tá? A gente usa 7 peças para montar, tem comprimento 6, tá? 6 unidades de comprimento, o lado desse quadrado. Eu quero que vocês determinem a área de um quadrado formado pelos 2 triângulos maiores e do triângulo formado pelos 2 triângulos menores e pelo triângulo médio. Vamos focar inicialmente aí na letra A. Tentar descobrir a área formada do quadrado formado pelos 2 triângulos maiores. Pode passar, Matheus, e deixar aí na tela para isso. No próximo slide. Por esses 2 triângulos aqui, ó, gente. Quero que vocês tentem descobrir a área formada por esses 2 triângulos, pelo quadrado formado por esses 2 triângulos, considerando que o quadrado maior tem lado 6. Pode estar, se pronunciar aqui, ligar o mouse, tá? Quando descobrirem. Chegaram a alguma conclusão? Estão perto? Qualquer dúvida, pode perguntar. Pode repetir a pergunta, por favor? Eu quero que você determine a área
do quadrado formado pelos dois triângulos maiores, considerando que o quadrado grande formado pelas 7 peças do Tangram tem lado 6. Que nem está aí na tela. O quadrado tem lado 6, e eu quero que você determine a área do quadrado formado pelos dois triângulos maiores. Ó, já temos uma resposta aí. Vitor. Alguém mais? Se eu não estou enganada, eu acho que eu achei 18 unidades de área. Ó, Day achou 18. Alguém concorda? Discorda? Concorda com o Vitor? Aguinaldo, 18. Alguém mais? Achou alguma área? Então, vamos lá. Então, quem conseguiu achar alguma coisa bem? Quem ainda não conseguiu? Então, Renata disse 36. Vamos nos ater aqui à explicação, tá ok? Qualquer dúvida, vocês perguntem. Pode passar, Matheus. Bem, a gente, no início, considerou que o quadrado formado pelas 7 peças tem lado 6. Como ele é um quadrado, e a gente já viu que o quadrado tem 4 lados de mesma medida, então, se um lado é 6, a medida dos outros lados vai ser 6 também. Pode ir passando até os... Pronto. E como é que a gente acha a área do quadrado? É base vezes altura. No caso aqui, como são iguais, a gente fala que é um lado ao quadrado. Então, 6 vezes 6, ou 6 ao quadrado, que dá 36. Então, a gente tem que a área do todo, do quadrado todo, formado pelas 7 peças do Tangram, tem área 36. No processo de construção, a gente viu que esse vinco aí, que vocês veem, que divide a parte colorida da parte rosa, ele divide o quadrado em dois triângulos de mesma área, não é isso? Dois triângulos congruentes. Então, dividir o quadrado ao meio. Se o quadrado todo tem área 36, e eu dividir ele na metade, cada metade vai ter que área? 18. 18, exatamente. 36 dividido por 2, 18. Então, a gente sabe que a parte rosa, que corresponde à metade do quadrado, vai ter área 18. Mas essa parte rosa não foi justamente o triângulo que a gente dividiu em dois outros? A gente dividiu nos triângulos grandes do Tangram? Então, a gente quer o quê? A área do quadrado formada por esses dois triângulos grandes. Que a gente viu que junto dá que área? 18, não é verdade? Aí pode passar, Matheus. Então, cada um tem 9, né? E somados, a gente viu que o quadrado formado pelos dois triângulos maiores tem área... Pode ir passando, Matheus. Não chegou aqui para mim. Igual a 18. Por quê? Porque ele é formado pelos triângulos maiores, que a gente viu que forma o triângulo que é metade do quadrado. Todo mundo entendeu por que é 18? Se não entendeu, pode perguntar. Qualquer dúvida. Escreva aí no chat para eu saber. Renata disse que sim. Entendeu? 36, Renata, é a área do quadrado todo.
Mas perceba que a gente quer a área do quadrado formado pelas dois triângulos menores. Então, essa área que você achou é do todo, tá? Agora, vamos lá. Quero que vocês encontrem a área do triângulo formado pelos dois triângulos menores e pelo triângulo médio. Uma dica é que vocês podem se basear no resultado anterior. Ok? Vocês podem também... Repete a pergunta, por favor. Agora, a gente achou a área do quadrado formado pelos dois triângulos maiores do tangram, certo? Agora, você vai determinar a área formada pelo triângulo médio e os dois triângulos menores. A área do triângulo, certo? Jamile, Aguinaldo pediu uma pergunta. Pronto. Ele pediu para repetir, não foi? Sim, foi só para repetir mesmo. Pronto, Aguinaldo. Você vai determinar a área desse triângulo, ó, formado pelo triângulo médio e os dois triângulos pequenos, tá vendo? Pode montar aí se você quiser. E também uma dica é que você pode usar o resultado anterior. Se eu não me engano, Jamile, vai dar 9. Porque esses dois, fazendo a junção deles aí, pelo que eu estou vendo aqui, vai formar um triângulo grande. E como a área ali dos dois triângulos grandes foi 18, 18 dividido por 2, 9. Quem concorda com o Flaviano? Eu concordo também. Pronto. Sim, tô vendo aí que o pessoal está concordando. É exatamente isso. No caso aqui, você pode usar sobreposição. A gente viu que a área, esse triângulo rosa, né, que é formado pelos dois triângulos maiores, tem área 18. Só que quando a gente dividiu aquele triângulo grandão em dois triângulos menores, que eles têm a mesma área. Se eles dois juntos têm 18 e eles são congruentes, têm a mesma medida, então 18 dividido por 2, cada um vai ter área 9, como o Flaviano bem comentou. E usando sobreposição, e vocês podem fazer aí com as peças de vocês, vocês vão perceber que o triângulo médio... Pode passar, Matheus. Passou? O triângulo médio e os dois triângulos menores... Pode passar. Dão exatamente o triângulo grande do tangram, se você sobrepor. Então, isso significa dizer que eles têm mesma área. Se a área do triângulo grande é 9, então, a gente acabou de descobrir o quê? Que a área do triângulo, formado pelo triângulo médio e os dois triângulos menores, pode passar, Matheus? Tem área igual a quanto? Não passou aqui para mim, Matheus. Tem área igual a 9. Entenderam? A gente está usando aqui sobreposição para perceber que o triângulo grande, esse triângulo aí formado por essas três peças, tem a mesma área. Que, como o Flaviano comentou, vai ser 9. Ok? Mas aí, vou fazer uma perguntinha para vocês. Tem como agora a gente descobrir a área de todas as peças do tangram? O que é que vocês acham? Que sim, que não, que é complicado, é fácil, super simples, eu já entendi tudo. Vamos fazer isso? Acho que Dá sim. para fazer isso? Dá sim. Todas as peças dessas, ela podem ser divididas em triângulos pequenos. Exatamente. Então, vamos lá descobrir? A gente já tem de duas, né? Que é do triângulo grande. A gente já viu que tem área 9. Então, agora vamos descobrir a área do médio? Se a gente usar sobreposição, e uma coisa que a gente já viu, a gente vai perceber também que o médio é exatamente metade do triângulo grande.
Isso, Aguinaldo. Se o grande tem área 9 e o médio é metade, a área do médio vai ser o quê? 9 sobre 2. Se você quiser deixar em fração, mas dividindo dá quanto? 4,5, a área do médio, não é? E agora vamos para qual? Para o pequeno. Vocês viram lá com o Matheus que quantos pequenos você precisa para formar um médio? 2 triângulos pequenos formam um triângulos. médio. Então, a área do triângulo pequeno é 2,25. Exatamente. Todo mundo entendeu por quê? A gente precisa de dois pequenos para formar o médio, não é? Então, quer dizer que esse médio aqui está dividido em dois pequenos, então o pequeno tem metade da área do médio. Se o médio tem 4,5, o pequeno vai ter 2,25. E o quadrado? Isso, 9 sobre 4. E o quadrado? A gente viu lá com o Matheus também, 4,5. que o quadrado, se pode montar o quadrado com dois triângulos pequenos, não é isso? E a gente acabou de descobrir a área do pequeno. Se a área do pequeno é 2,25 e o quadrado tem dois pequenos, então 2,25 vezes 2, que dá quanto? 4,5. 4,5, exatamente. Então perceba que o quadrado, ele tem a mesma área do médio. Porque a gente já viu lá que o quadrado e o médio podem ser formados com dois pequenos. Aí fica fácil a área do paralelogramo. 4,5. 4,5 também. Eu vou fechar. Porque a gente viu que o paralelogramo também é formado por dois triângulos pequenos, assim como o quadrado e assim como o triângulo médio. Então, acabamos agora de descobrir a área de todas as peças do tangram. Pode passar, Matheus, para a gente visualizar. Pronto, a gente descobriu os dois grandes, cada um tem 9, os dois pequenos, 2,25, o quadrado, o médio e o paralelogramo, 4,5. E a matemática é tão perfeita, se você somar todas essas áreas, vai perceber que vai dar quanto? Quem aí chuta? Chute não, matemática. 36. 36, exatamente. A área que a gente encontrou lá no início, fazendo lá a multiplicação 6 vezes 6. Então é isso, gente. Agora eu vou passar a bola para Joásio, que ele vai trabalhar agora um pouquinho de ângulos com vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Joalisson Bahia. Então, dando prosseguimento com o minicurso, agora vamos trabalhar um pouco com ângulos. Então, a atividade que a gente vai fazer vai ser de determinar a medida desses ângulos destacados na figura. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é tentar montar esse barco com as peças do tangram que vocês têm aí. Então, vamos lá, pega as 7 peças e tenta montar esse barco. Se vocês repararem na figura, estão destacados todas as peças, os triângulos grandes, os pequenos, o médio, o quadrado e o paralelogramo. Então, vendo as posições deles, vocês vão conseguir montar a figura. E aí, conseguiram montar?
Não conseguiu fazer. Ícaro não conseguiu fazer nenhuma parte do Tangram? Então, para desenvolver essa atividade, vai ser essencial ter as pecinhas. Você conseguiu acompanhar desde o início? Eu não consegui acompanhar desde o início. Eu cheguei agora, foi 9 horas. E eu não sei se eu prestei atenção no e-mail. Eu não sei se no e-mail estava dizendo que precisava das pecinhas do Tangram. Aí eu não me preparei nesse sentido. Oi, Ícaro. É que a gente, no início, a gente construiu o Tangram aqui no mini curso. Aí, como infelizmente você entrou agora, aí você perdeu essa parte, mas você pode acompanhar a resolução, tentar entender. Depois, a gente pode disponibilizar algum material para você construir o Tangram, se desejar, e trabalhar a atividade, tá? Mas o problema, eu não estou conseguindo acompanhar correto. Estou conseguindo pegar o correto a atividade. Que ótimo. Então, acompanha aí, que eu tenho certeza que também vai ser produtivo. Isso, Tá, certo. ok, obrigado. Isso. Então, no início, a gente conseguiu construir, a partir do retângulo, todas essas peças do Tangram. Então, e aí, conseguiram montar o barco? Eu quero que vocês destaquem esses ângulos. Então, podem pegar um lápis, se vocês quiserem, marque esses ângulos A, B, C, D e E. E tente determinar a medida desses ângulos, sem usar... Joales, vou fazer uma pergunta que eu estou bem na dúvida aqui. Todos os triângulos do Tangram, eles são equiláteros? Equiláteros não, são isósceles. São isósceles. Estava na dúvida entre isósceles ou equilátero. Beleza, então tá fácil. Mas eu vou me abster, vou ficar calado. Eu não vou dar as respostas, não. Todos eles possuem apenas dois lados congruentes. Eu estava na dúvida dele ser isósceles ou equilátero. Isso. Se esse terceiro lado fosse igual aos demais, fosse de mesma medida dos demais, sim, seria equilátero, mas não acontece. Então, eles são isósceles retângulos também, né? Isso. Sim. Beleza. Mas eu não vou dar resposta nenhuma, não. E aí, todo mundo conseguiu contar? O B eu acho que é 90, o C é 90, o D é 90 e o outro é 180. Rita, observe bem. Os ângulos, eles são formados por exemplo, esse ângulo C, que você falou que é 90, ele é formado por duas figuras. Isso. Por dois outros ângulos. Isso. O ângulo do quadrado e do triângulo maior. Então, é formado por esse ângulo unido a esse. E aí vai ter 90 mesmo? O ângulo do quadrado... 135. Você quer o B que está dentro do quadrado? O D também tem essa mesma relação. É um ângulo do quadrado maior, do triângulo maior, perdão, unido a esse outro ângulo também do triângulo maior. Aguinaldo falou a medida. Uma medida aí. Pode repetir, Aguinaldo? O D é 125. Ou 135. 135. E Aguinaldo? Tanto o C quanto o D são 135. Porque é 90 mais 45. Isso. Ô, Rita, o ângulo D é todo esse que está pintado, de verde, que está com essa marcação verde. Isso. Ele é formado Entendi. por esse ângulo do quadrado, unido a esse outro ângulo aqui, do triângulo grande. Pronto. Eu entendi agora. Certo, entendi agora. Pronto. Então, agora a gente vai... Eu concordo com o Aguinaldo. Oi? Eu concordo com o Aguinaldo. 90 com 45, 135. Para o B. O B vai ser a soma de 90 com 45, mais 45, mais 45. Que totaliza quanto? 180, 225. Isso. E o ângulo E?
O ângulo é? Sim. Deixa eu ver. 225 também. É isso, Que a é mesma medida. 180 mais 45. Exato. Bom raciocínio, Agnaldo. Você pegou e transformou em triângulos. Pegou o paralelograma e transformou em 2 triângulos. Perfeito. Você transformou o paralelograma em 2 triângulos isósceles. Os ângulos da base, aquele é isósceles e retângulo, os ângulos da base são iguais, né? Então tem que ser 45. E o C vai ser igual ao D. Isso, exatamente, Rita. Então, vamos lá? Pode passar, Matheus. Vamos tentar ver a resolução agora. Então, se a gente observar, o triângulo grande, ele tem esse ângulo aqui, ó, superior, que ele forma quantos graus? Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, esse ângulo aqui tem quantos 90. graus? 90. E pelo fato dele ser um triângulo isósceles, esses dois lados são iguais, e tomando esse lado como base, esses dois outros ângulos também vão ser iguais. Se um triângulo tem 180 graus, e aqui já temos 90, falta ainda 90 graus para chegar aos 180. Esses 90 nós vamos dividir entre esses dois ângulos, que teremos, então, 45 graus para cada um deles. Se vocês utilizarem a sobreposição, pegando o triângulo médio, vocês vão ver, ó, que esses dois ângulos aqui, ó, são ângulos retos, então são congruentes. E também, ó, os ângulos da base são congruentes. Se vocês sobreporem, vai encaixar exatamente. O mesmo vai acontecer com o triângulo pequeno. Esse ângulo aqui é reto. Então, os dois são congruentes. E o ângulo da base, se a gente sobrepor, eles também vão ter a mesma medida. Então, são congruentes aqui também. Então, a partir disso, a gente pode concluir que todos esses triângulos, o grande, o médio e o pequeno, eles são semelhantes. Então, a medida dos ângulos vai ser conservada. A única diferença é que a medida dos lados vai ter uma diferença. E agora, o do quadrado. Como nós já sabemos, o quadrado possui todos os ângulos com medida igual a 90 graus. E a outra figura que nós precisamos determinar as medidas é o paralelogramo. Se a gente utilizar, ó, um dos triângulos para sobrepor, a gente pode ver que esse ângulo menor sobre o ângulo menor do paralelogramo, eles vão ter a mesma medida, eles vão ser congruentes. Então, se aqui tem 45 graus, no triângulo pequeno, esse ângulo menor do paralelogramo também vai ter 45 graus. Esse outro ângulo aqui, ó, nós podemos utilizar a sobreposição também para provar, para encontrar a medida dele. Se nós pegarmos o ângulo reto do quadrado e sobrepor e unir a esse ângulo menor do triângulo, ele vai encaixar perfeitamente. Então, aqui temos 90 graus mais 45, totalizando 135 graus. Então, esse outro ângulo maior do paralelogramo tem 135 graus. Além da sobreposição, a gente pode analisar de forma diferente. Sabendo a medida de um desses ângulos aqui, ó, 45 graus, que a gente encontrou pela sobreposição, para determinar a medida desse outro ângulo, nós sabemos que dois ângulos adjacentes de um paralelogramo são suplementares. Então, se são suplementares, a soma deles tem que ser igual a 180 graus. Então, já temos 45 graus aqui. Para completar os 180, faltam exatamente 135 graus. Outra relação que nós temos no paralelogramo é que os ângulos opostos
são de mesma medida. Então, esse ângulo menor tem a mesma medida que esse outro ângulo aqui. 45 graus, 45 graus. O mesmo ocorre com esses ângulos maiores. 135 graus, o ângulo oposto, 135 graus também. E agora a gente vai determinar a medida de cada um deles. O ângulo A é formado por esse ângulo do paralelogramo, que mede 45 graus. Pode ir passando, Matheus. Com o ângulo reto aqui, ó, do triângulo. Então, unido eles, 45 mais 90 graus, vai dar quanto? 135 graus. O ângulo B, a gente pode verificar que ele é formado por esse ângulo da base do triângulo que tem 45 graus. E o restante do ângulo B a gente pode analisar de duas formas. Que esses dois triângulos pequenos unidos ao quadrado vão formar um ângulo reto de 180 graus. Ou pode analisar de forma separada. O ângulo pequeno 45, o ângulo do quadrado 90 e o outro ângulo pequeno 45, totalizando 180 graus também. Somados com os 45 da base do ângulo médio, vai totalizar 225 graus. O ângulo C, ele é formado pelo ângulo de 90 graus do quadrado e o ângulo da base do triângulo grande, com 45 graus, totalizando 135 graus. E a mesma medida vai se repetir no ângulo D, porque ele é formado por esse ângulo reto que pertence ao triângulo grande e esse ângulo pequeno de 45 graus que pertence também ao triângulo grande, totalizando 135 graus. E o ângulo E, ele vai ser formado pelo encontro do paralelogramo com a parte desse segmento do triângulo grande. Então, se a gente analisar esse ângulo aqui, ó, forma 180 graus. E esse ângulo pequeno aqui do paralelogramo, 45 graus. Somando, teremos 225 graus. Então, seria apresentado para vocês outra atividade, para determinar também as medidas desses ângulos F, G, H e J. Mas, pelo tempo, eu vou deixar isso aí como atividade para vocês fazerem depois, já que a gente já montou um mapa das medidas dos ângulos de cada peça do Tangram. Mas, se vocês quiserem, vocês podem agora construir a figura. E aí, vocês podem tentar construir depois. Mas, pelo aquele mapa montado anteriormente, vocês conseguem determinar a medida desse ângulo F? E aí, alguém consegue? Sim. Quantos graus ele tem? 270. Do ângulo F. Ele tem, ó, vamos ver. 270. 225, eu acho. E 135 graus aqui, ó. Mais 90. Dá quanto, Aguinaldo? 225. Isso. O ângulo G. Ó, essa base aqui. Esse ângulo menor do paralelogramo. Com o ângulo menor do triângulo grande. 90 graus. Isso. O ângulo H, que tem esse ângulo aqui, ó, maior do triângulo grande, esse ângulo menor. 135. Isso, 90 graus mais 45, 135. O mesmo vai acontecer com o I.
ele é formado também pelo ângulo reto do triângulo grande com o ângulo da base, de 45 graus. Então, a soma também vai dar 135. E o ângulo I, o ângulo do quadrado, com o ângulo Reto. da base do triângulo pequeno. Também. Isso. 90 graus mais 45, 135. Pode passar, Matheus. Então, através da aplicação do Tangram, podemos destacar alguns benefícios, como o estímulo do cérebro, do lado esquerdo e direito, exercitando a lógica e a abstração, e também exercitar a resolução de problemas, como a gente fez aqui agora. Trabalhamos com problemas com área, com fração e com ângulos, então podemos trabalhar diferentes tipos de problema. Estimula a criatividade também, melhora a noção espacial. À medida que nós manipulamos essas figuras, nós podemos trabalhar bastante essa nossa visão espacial. Leva o cérebro a trabalhar as regiões responsáveis pelo reconhecimento e posicionamento de formas geométricas. E variedade de possibilidades pedagógicas. Pode passando, Matheus. Então, podemos destacar as variedades de aplicações dele, como nós utilizamos aqui. Frações, área e ângulos, mas podem ser trabalhados outros conteúdos, até mesmo durante sua construção, focando em alguns conceitos da geometria. E destacamos também o foco na utilização desse material para trabalhar os conceitos matemáticos durante as aulas. Aqui temos as referências utilizadas para essa oficina. Então, nesse momento, nós estamos abertos para algumas perguntas. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode tentar saná-las agora, e também para alguns acréscimos e contribuições de vocês. Fiquem à vontade. Podem participar pelo chat, ou também abrir o áudio de vocês e fazer algum comentário, alguma pergunta. Se quiserem abrir as câmeras para a gente ver vocês, fiquem à vontade. Andressa comentou, show de bola. Muito feia, Jamile. Obrigada, Rita. Estou muito feia. Ô, Rita! Ah, não, você é linda. Por isso que eu estou escondidinha assim. Eu gostaria de agradecer, né? Parabenizar vocês pela belíssima explanação, né? O outro menino eu não conhecia, a Jamile eu conheci recentemente no Enem, Joalisson, né? Já pegamos disciplina junto, né? Parabéns. Eu amo trabalhar com Tangram, né? Eu conheci o Tangram em 2010. Foi quando a turma de 2009 fez uma calorada para a turma de 2010, né? Teve a apresentação lá com o Tangram. E aí, no primeiro Matemática Show, eu tão fascinado com o Tangram, resolvi fazer o trabalho com o Tangram, né? No Enem também eu participei de uma oficina do Tangram. Inclusive, eu tenho até um aplicativo no meu celular, que quando eu não tenho nada para fazer, eu fico lá brincando com o Tangram. Sim, ele é bastante Parabéns. Muito obrigado, Flaviano. Joalisson, você deu show, velho. Show, velho. Turma, eu gostaria de agradecer a participação de todos, a bela explanação de Joalisson, de Jamile, de Matheus, de dar muito obrigada e dizer que vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigado. Infelizmente, pelo fato de estarmos com esse distanciamento, é até um pouco difícil acompanhar o passo a passo e ter uma interação maior com o público, com vocês, durante essa construção, que seria bem melhor se tivéssemos naquele contato de um minicurso numa sala de aula. Então, seria bastante proveitoso, mas infelizmente, pelas circunstâncias, nós só podemos nos encontrar assim. Então, nós queremos destacar que essa atividade do Tangram, para quem tem seu primeiro contato agora, ou até que ainda está na educação básica, que está cursando o ensino fundamental e ensino médio,
Nós esperamos que vocês tenham gostado dessa experiência, de terem participado dessas atividades. E para quem já está na licenciatura e que já teve o contato inicial agora com o Tangram, esperamos também que tenham gostado dessas atividades desenvolvidas. Quem já conhece o Tangram já desenvolve trabalhos. Acreditamos que essa atividade pode contribuir com experiências novas para vocês, de verificar como vocês podem utilizar o Tangram em sala de aula. Então, todo o conhecimento serve para agregar. Então, eu acredito que esse minicurso possa agregar também para a formação de vocês. Desde já agradecemos também a todos pela participação. Aguinaldo. Respondendo vocês. Obrigado, Flaviano. Obrigado a todos. Ô, Matheus, perdão. Eu vou responder aqui as perguntas. Pode falar. Aguinaldo, que fez a pergunta. Ô, Aguinaldo, ele trabalha muito conceitos geométricos, então ele é mais para geometria, mas ele trabalha raciocínio lógico também, bastante. Inclusive, várias empresas, fábricas, utilizam o Tangram como teste para você conseguir entrar. Eles trabalham essa questão do raciocínio lógico, colocam como atividade, como teste para admitir pessoas. Então, o Tangram também tem esse lado. E a pessoa que perguntou como ter acesso novamente, nós vamos disponibilizar no YouTube, no canal do Matemática Show, onde vocês assistiram a palestra e os relatos, vai estar disponibilizado lá, certo? Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar vocês, eu amei o minicurso, achei muito didático, muito explicativo, várias possibilidades de se trabalhar com o Tangram aí no nível básico e até mesmo no superior, acho que em todos os níveis, o Tangram é para todos os níveis, e eu amei a explanação de vocês estão de parabéns. Obrigada, Dai. Obrigado, Dai. Maria da Glória Ribeiro, isso também pode explorar o lado lúdico, artístico do Tangram, tem várias possibilidades. Aí vai da criatividade. Obrigada, Dai. Obrigado, pessoal. Lembre de responder o formulário para vocês conseguirem o certificado e darem uma avaliação para nosso mini curso, né? Que é muito importante. Para vocês receberem o certificado, já disponibilizei o link aí no chat, tá? Da frequência para vocês preencherem. Vou colocar novamente. Ok? Não esqueça de preencher, que é importante para a gente ter um feedback e para vocês também receberem o certificado. Ok? Mais alguma pergunta? Respondi a pergunta das pessoas. Quem perguntou sobre a aula, o Pro disse que pode disponibilizar o link, se quiser entrar em contato, mas aí é só na próxima semana que a gente vai resolver tudo, pega a gravação, ok? Matheus, quer falar mais alguma coisa? Alguém mais? Não, só agradecer a todo mundo aí pela participação. Foi muito legal. E que a gente continue assim, né? Crescendo juntos. Nossos e-mails, Maria da Glória, que contatar a gente. Vamos, Matheus, já coloca aí o e-mail novamente. Para Maria da Glória. Agora. Estamos aceitando. Eu estou no oitavo semestre já, me formando. Estou aceitando empregos. Obrigada, viu, gente? Muito obrigado, gente. Espero que vocês continuem aproveitando o evento com as atividades que vão ser desenvolvidas amanhã. Amanhã tem mais minicursos pela manhã, a partir das 8h30, o Afromate. Depois também tem um minicurso com a gente sobre jogos. O Matheus não vai estar, infelizmente, mas estaremos nós dois. Tem um minicurso de problemas também, então tem uma programação diversa aí para vocês. Mais uma vez, foi a aluna da UNEP, que bom ter vocês aqui. Legal. Ótimo. Foi ótima a explicação de vocês, gostei muito. Muito obrigada, viu? Obrigada. Pude compreender. Obrigada. Na realidade, eu estava com sono, estava até com o olho doendo, porque desde que iniciou o evento, que eu não desliguei. Agora à noite, sacrificou um pouquinho, ficou doendo. Mas quando vocês começaram a explicar, prendeu minha atenção, eu fiquei, olha, até às 22 horas. Que ótimo. Ganhei muito, saí lucrando. Obrigada. É um prazer. A gente fez esse mini grupo, muito carinho para vocês, para mostrar a diversidade
da matemática, que é possível trabalhar a matemática assim, de uma forma lúdica, dinâmica e sem deixar de ser significativa. Aqui a gente viu vários conceitos, a gente não está brincando, a gente está trazendo uma forma diferente de trabalhar a matemática que o aluno vai construir conhecimento, vai perceber significado, que às vezes o aluno tem aquele receio com a matemática, porque, onde é que eu tenho isso? Onde é que eu uso isso? Onde é que eu percebo isso no meu cotidiano? Então, acho que aproximar ele, a matemática da realidade do aluno, tem um potencial gigantesco para que ele compreenda, que ele pare de ter medo, de achar que a matemática é para pessoas inteligentes. Então, essa foi nossa ideia, essa foi nossa proposta, e eu amei, a gente amou receber vocês e que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Por nada. Exatamente, pessoal. exatamente. O aluno acredita que está brincando, mas o professor precisa saber que ele está construindo conhecimento. Verdade. Obrigada, digo eu. Boa noite. Até, gente. Obrigado. Lembrando, não se esqueçam de preencher o formulário. Até a próxima. Tá bem. Obrigado, gente. Tá. Boa noite, gente. Bom Boa sonho. noite. Boa noite. Thank you.